Você vai assistir agora a mais um programa da Rede Vida com qualidade digital. De hoje. Olha, toda vez que esse convidado vem no programa, eu vou contar para vocês. A gente bate o recorde de telefonema, carta, pedido. Olha, é uma coisa impressionante. E é por isso que a gente o traz aqui sempre que conseguimos. Não é muito fácil, porque ele tem uma atividade maravilhosa, graças a Deus. Mas ele sempre abre uma brechinha para vir para a gente, para vir conversar com a gente, contar as novidades. Vamos falar com o doutor José Vicente Contatore. Boa noite, doutor. Boa noite, Brancato. Mais uma vez estou aqui. Da minha parte, é uma felicidade muito grande. Cumprimento a todos que estão na mesa. E parabenizo a Rede Vida de Televisão, o canal da família, por manter na sua grade durante tantos anos, o prazer em conhecê-lo, que é um programa que exalta o ser humano, não o humano, mas também o divino. Quer dizer, as duas coisas se completam, estão interagidas, e num programa como esse, recebendo as perguntas, eu e muitos que aqui estiveram, vamos ter a oportunidade de levar até você, telespectador, um pouquinho da nossa vida. E somando vidas e vidas e vidas, existe uma longa história e uma história de prazer em conhecê-lo, respeitável, na Rede Vida Televisão. Meu parabéns à emissora. Obrigado, Zé. Você é nosso amigo querido aqui. Doutor Zé Vicente, todo mundo sabe que é como é que a gente podia dizer, um odontólogo. Ele é um fenômeno brasileiro na odontologia. Ele é professor, ele é palestrista, ele é cientista, ele é o que você imaginar. Tem um trabalho reconhecido mundialmente, né? A Fundação Contatore, que ele preside, que é uma fundação que cuida dos dentes de criança pobre. Não é bonito? No programa passado a gente tinha alguém aqui que cuida de criança cega, né? Que bonito isso aí, aquilo que a gente falou no programa passado. Que tem gente que merece ganhar dinheiro, viu? Tem gente que merece ganhar dinheiro, torço para ganhar dinheiro. Doutor Zé Vicente mantém uma fundação e eu sei que trabalho maravilhoso que ele faz para reconstituir crianças que nascem com defeito, problemas e traumatismos e desastres, o que eles fazem com as crianças até a adolescência sem cobrar nada. E o doutor Vicente é um homem conhecido no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, está sempre fazendo curso, está sempre dando aula nesses lugares e é um especialista principalmente na regeneração óssea guiada. Aqui ele me deu um trabalho que não adianta explicar, porque nós somos leigos, você que é leigo como eu, tem que explicar o que é regeneração óssea guiada. Você perdeu o dente, perdeu? Então estão falando tudo agora na televisão, é a moda. Em 15 minutos faz um implante, você já sai rindo, tá? É meio chute aquilo lá, não é bem assim não. E há alguns que não podem colocar implante, porque o osso, pela idade ou por problemas, ele foi ficando tão fino que não tem jeito de adaptar, de implantar um dente lá. Então precisa fazer o quê? Regenerar esse osso, fazê-lo crescer, aumentar, e há técnicas para isso, né? Depois ele vai explicar, para poder colocar o dente que está faltando. E é especialista nisso, criou, inventou, usa técnicas que só ele tem, que só ele sabe. Falei certo ou falei errado? Eu dedico realmente há mais de 35 anos à odontologia
E esse capítulo da regeneração óssea é um capítulo que sempre foi uma interrogação para mim, porque eu não me esqueço, meu pai exerceu a profissão durante muitos anos. E era rotineiro no consultório, por exemplo, do meu pai, eu vi isso na vida prática, pessoas que tinham perda óssea, e naquele momento o papai dizia, olha, não tem jeito, a perda óssea, o que perdeu, perdeu. Aquilo ficava sempre na minha cabeça, como não tem jeito? Tem que haver alguma possibilidade. Tanto é que anos depois acabei fazendo odontologia e, na realidade, começou a vir a mim pessoas da terceira idade que usavam próteses totais. E são pessoas que essas peças são mucosuportadas, isto é, elas não dão função e o paciente não tem basicamente osso nenhum. E é difícil um paciente que usa uma dentadura, por exemplo, uma prótese total há 10, 15 anos, você querer fazer implante ali, porque certamente você vai encontrar uma perda de massa óssea severa. E esses casos começaram a cair na minha mão e eu me achava assim incompetente no sentido de falar, olha, você vai ter que começar e continuar usando essas próteses. E eu comecei então naquela época um estudo, inicialmente com a biocibernética, entendendo toda a parte funcional, mastigatória, e comecei de uma maneira inteligível explicar e resolver por que a perda óssea. E a perda óssea ficou simples de explicá-la. Qual a razão? O osso tem a cortical, que é a parte externa, e a medula, que é a parte interna. A partir do momento em que você mastiga sobre o dente e a força cai sobre o osso, você perde células ósseas na cortical. As células da medula óssea, que é a parte interna, se reproduz imediatamente, repondo as células que você perdeu na cortical. Isso quer dizer o seguinte, se você perde células de um lado e repõe do outro, não existe perda óssea. Se existe perda óssea, é porque você perdeu células de um lado e não repõe do outro. Muito bem, estou no caminho certo. Por que não repõe? Qual é a alteração de metabolismo celular que está sendo gerada nessa situação e por que aquela célula que deveria reproduzir e repor novas células não repõe? E aí nós começamos um desenvolvimento aqui no Brasil inicialmente muito grande e exatamente em 1980 eu conheci 2 profissionais americanos que estavam aqui no Brasil. Me convidaram, em 81 eu fui para New Orleans, Estados Unidos, América do Norte, num congresso da American Dental Association, dar um curso sobre a minha posição científica, como eu estava vendo alguma coisa que todo mundo dizia, não tem jeito, e nós, a partir daquele momento, achávamos que pegamos a linha dorsal, o pensamento fundamental para chegar a essa posição. E lá eu conheci especificamente muitas pessoas, entre elas um cientista, um odontólogo japonês, que me convidou para ir para o Japão. E assim foi. No Japão eu fui em 84. Estive também no Japão. Então, na realidade, hoje, a regeneração óssea guiada, você tem uma enzima produzida por uma bactéria dentro da boca, e essa enzima, essa bactéria, sempre está por baixo dessa gengiva, e essa enzima é produzida pela bactéria e altera o metabolismo da bactéria. O que é alterar o metabolismo? Toda célula tem uma mitocôndria, que é a usina da célula. Ela fabrica ATP, adenosina trifosfato. Essa enzima age nesta usina da célula, fazendo com que a mitocôndria diminua a produção de ATP. A partir desse momento, a célula não tem mais combustível para se multiplicar. Ela só tem combustível para se manter. Ela não se reproduz mais. Então, hoje nós idealizamos algumas técnicas para ativar a mitocôndria, fazer com que ela volte a produzir
o ATP em quantidades séricas, que eu chamo quantidades ideais, para que essas células se reproduzem. Entendeu, né? Não. É a mania que eles têm, eles falam uma linguagem que só eles sabem. Fazer o quê? Na verdade é o seguinte, amigo, se você está como eu, que tinha a sua, como é que chama isso aqui? A sua mandíbula muito fina, não dá para pôr um dente aí, precisa engrossar a mandíbula, e eles descobriram um jeito de engrossar a mandíbula. E esse japonês que ele falou que encontrou lá no Japão, ficou amigo dele, né? Está aqui agora, recebendo a notícia de que esse japonês, que ele, amigão dele, é o Dr. Shinya Yamanaka, esse? É, exatamente. É, só ele só acaba de receber o prêmio Nobel, é isso? É, desse negócio que ele falou agora, que são a medicina na pesquisa de células-troncos. Exatamente. E eu quero pedir desculpa a vocês, telespectadores, eu quero ser assim, bem sucinto e claro, para que a compreensão dessas coisas que nós vamos falar fiquem bem sólidas. Mas, na realidade, quando eu cheguei em Tóquio, fiquei uma semana em Tóquio, isso em 84, e depois eu fiquei na Universidade de Osaka, exatamente um mês. Eu fui com uma finalidade de desenvolver trabalhos de biocibernética, e assim eu fiz. Mas, naquela oportunidade, eu conheço um rapaz que tinha 22 anos aproximadamente, estava no 3º ano da Faculdade de Medicina de Osaka, e ele estava trabalhando com um aparelho de eletroindução para a regeneração óssea. E a minha pergunta para ele na época foi o seguinte: mas isso daí você está tendo resultado? Venha ver. E nós começamos a trabalhar e observamos que tinha um efeito positivo na regeneração, a indução eletromagnética, mas não um efeito realmente na velocidade que nós queríamos. E lá para cá, nós, no relacionamento, ficamos amigos. Eu fiquei muito feliz agora, esse ano, o Shinya Yamanaka receber o Prêmio Nobel da Medicina. O que o levou a ganhar este prêmio? Nós sabemos que existe um problema ético com relação às células-tronco. Por quê? Porque até então, pesquisadores sem espiritualidade, sem um testemunho, sem uma relação científica correta, utilizavam embriões descartáveis, entre aspas, porque na realidade descartavam o embrião para usá-los. Quer dizer, essas coisas estavam acontecendo. Então, como é que você pode imaginar pegar um blastocisto, quer dizer, um embrião que do zigoto, a mórula, chegou no blastocisto, em desenvolvimento você vai lá, só para tirar as células do epitélio interno do blastocisto, que é o embrioblasto, para você transformar essas células totipotentes e fazer a regeneração. Existia, então, um problema ético e grave, na minha opinião. O Shinya Yamanaka, o que ele fez? Ele começou, em 2006, pegar células de pele de camundongo, pegou essas células, colocou 4 tipos de genes diferentes e reprogramou esta célula. É como se colocasse um software na célula. Isto é, ele transformou uma célula adulta, que era adulta, em uma célula com capacidade de indiferenciação. Uma célula diferenciada, uma célula que eu chamaria uma célula com características embrionárias. Esta célula passou a ser o quê? Células de pluripotência induzidas, IPS. Portanto, cria-se um novo conceito de tratamento celular na área médica e, basicamente, na área odontológica. Eu que estou na área odontológica, eu peguei esse conceito dessa terapia celular e estou aplicando de uma forma bem complexa, conjugado com outros trabalhos. Nós usamos a célula-tronco e usamos também nos tecidos que precisamos
regenerar, usar o laser, a laser terapia. Qual é a função do laser? Veja que coisa interessante, é maravilhosa a ciência. Como eu vou colocar uma célula pluripotente induzida com características embrionárias num tecido que não tem um aporte sanguíneo correto, não tem vascularização? Essa célula não vai receber nutrição. Se ela não recebe nutrição, ela vai morrer. Então, acima de tudo, nós aprendemos a ser o quê? Um bom semeador. Cuidar da parte funcional, revascularizar esse suporte ósseo. E eu faço isso. Há algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de estar no Instituto do Coração e vi uma cirurgia em que um paciente que tinha como diagnóstico problema no coração por infarto no miocárdio, e o prognóstico seria um transplante, mas ele estava tentando ali fazer uma revascularização com laser, tiraram as células-tronco da medula óssea do ilíaco do paciente e injetaram. E eu observei através de N casos que estão sendo feitos no Instituto do Coração, sucessos com relação a isso. E eu me perguntei a mim mesmo, Vicente, você está no caminho certo, porque o que você faz é a revascularização no tecido ósseo. Você trabalha com essas células de pluripotência induzida. E a medicina e a odontologia hoje abre-se, portanto, um novo leque. Eu acho que mais 10 anos nós vamos ter tratamentos celulares magníficos relacionados com essas células de pluripotência induzida. Chama-se células IPS. Gostou? É complicado. O negócio é feito. É só chegar lá, botar um dentinho. Dá para fazer uma dentadura nova, doutor? Ninguém mais aceita dentadura, né? Eu vou fazer um comercialzinho e nós já voltamos já já. Segura aí. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família. O canal da sua família. Está assistindo o programa, prazer em conhecê-lo hoje com o cientista Dr. José Vicente Contatore, que é uma das glórias da odontologia no Brasil. O Dr. José Vicente deu uma aula para a gente no primeiro bloco. Eu vou dar uma corridinha com as nossas perguntas particulares. Pode ser? Vamos lá, Neto. Doutor Vicente, se você ficasse muito pobre de repente, qual o bem material que você acredita lhe faria mais falta? Nenhum bem material, porque o importante é Deus na minha vida. E eu digo o seguinte, você pode tirar os meus bens materiais, mas Deus nunca tirará. E um detalhe, sempre com Deus, eu retomarei e recuperarei aquilo que é necessário. Isto é, o recomeçar com Deus sempre é viável. Sem Deus, numa situação dessa, é muito complicado. Doutor Vicente, é um prazer revê-lo aqui no programa, viu? Eu que agradeço. Uma perguntinha. A doença geralmente revela muito o que uma pessoa é. Como você é quando fica doente? É uma bela pergunta essa. Eu estudo muito com relação a que eu chamo de doenças psicossomáticas. Eu acho que sempre quando você tem uma alteração psicoemocional, você, por alguma razão, você diminui o seu sistema imuno e, de repente, você pega uma gripe, fica com uma pressão alta, enfim. Então, eu acho que o conduzir-se na vida, o estar bem, significa entender que você não é só corpo, você é físico, emocional, mental e um espírito que cobre e envolve tudo isso. A partir do momento em que você, na sua vida, enxergou essa luz, essa possibilidade espiritual, é como você tira os pés do chão e olha o planeta com um outro enfoque. E neste momento, uma coisa importante, você não tem tempo mais para ficar doente. Doutor Vicente, na sua família, no meio de seus pais,
seus irmãos, quem era o xodó do seu pai? Eu sou o primogênito. Eu era o xodó do papai e do vovô também. O vovô Vincenzo Contatore, chamava-se Giuseppe Vincenzo Contatore. E aos sábados e domingos o vovô ia para nossa casa e pedia ao meu pai para levá-lo. E eu ia com meu avô. E meu avô tinha um escritório e ele tinha muitas lojas, chamava-se naquela época Loja dos R$2.000. É como o 99 de hoje. E ele tinha muitas lojas no interior. E o vovô me punha dentro de um cofre grande e uma esponjazinha de água e mandava eu contar dinheiro para ele. Eu ficava ali contando. E até depois ele me dava lá um dinheirinho para comprar um sorvete, essa coisa toda. Mas eu dizia assim para o vovô, vovô, por que o senhor tem esse cofre e não coloca o seu dinheiro no banco? E o vovô dizia assim para mim, eu não acredito em banco. Eu tenho meu cofre e o meu dinheiro eu guardo no cofre. Veja a mentalidade de um velho Giuseppe Vincenzo Contatore, uma pessoa idosa, como pensava, né? Uma pessoa nessas condições. E eu tinha muito carinho por ele e vivi momentos muito importantes com meu avô e com meu pai. Que bom. Muito obrigado. Doutor Contatore, comida é coisa séria ou só serve para alimentar? É coisa séria porque depende dela a longevidade. A longevidade está relacionada de acordo com como você come. Se você tem uma alimentação em equilíbrio e você tem uma metodologia criteriosa, você não desenvolve bactérias acidogênicas na boca, esôfago, estômago, você não tem um pH salivar ácido, você não começa a ter o descolamento de gengiva e formação de bolsas e aí a perda óssea que nós falamos no primeiro bloco do programa. E eu acho que a longevidade, ela está relacionada com o tipo de alimentação que você desenvolve e está relacionada com a parte odontológica também. Por quê? Porque muitas alterações a nível de odontologia, a pessoa começa a fechar mais a boca, e ela fechando mais a boca, ela tem uma obstrução do nasofaríngico. E ela começa a ter uma respiração curta e rápida. E nessa respiração, ela começa o quê? Respirar mal. O que é respirar mal? Oxigenar a nível neurocerebral, mal. Má oxigenação neurocerebral por problemas de respiração advindo de problemas odontológicos, sem dúvida, a longevidade diminui. E esse capítulo da longevidade é muito interessante. Eu estou modelando um trabalho sobre longevidade relacionado exatamente com a parte odontológica. É incrível como bate um elemento com o outro. Então, a alimentação está relacionado, sim, com a longevidade. Então, Vicente, uma coisa que todo mundo sabe é que o cientista geralmente não é religioso. Ele acha que a ciência responde tudo e que tudo que é de Deus é bobajada inventada pelos padres e pelos homens. Como é que o senhor é tão católico? Depois dos comerciais. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa. Prazer em conhecê-lo hoje com o cientista Dr. Zé Vicente Contatore, um odontólogo de renome de São Paulo, que tem experiências maravilhosas. Doutor Vicente, o senhor é um homem famoso, um homem de ciência, eminentemente um cientista. O senhor é amigo do Prêmio Nobel de Medicina. Maravilha, faz o mesmo trabalho, começou o mesmo trabalho na época que ele começou, fazem os dois o mesmo tipo de trabalho. E eu pergunto, como é que um cientista tem tanta religião na sua vida? O senhor acredita em milagre também? Milagre não é contra a ciência? Você faz me lembrar e reportar uma situação vivida por mim. O meu pai, há muitos anos atrás,
estava já muito doente, com câncer. E uma época eu fui a uma igreja, era um sábado à tarde, vou me esforçar para não me emocionar. Mas não é proibido nesse Sim. programa, viu? Pode ficar à vontade. E aí, papai, na hora do ofertório, houve a Eucaristia, aquela coisa toda, na hora da comunhão, papai com o violão, ele tocava muito bem piano, mas nesse dia, com o violão, ele começou a cantar na igreja. Você é isso, uma beleza imensa, luz que recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma, o céu da minha alma, é beleza isso. Falei, meu Deus do céu, o homem está no final da vida, está para morrer, e está cantando uma música dessa. E aquelas coisas ficavam muito fortes em mim. 3 semanas após, nós estávamos no hospital e papai estava já para morrer, desenganado, e eu estava no quarto, sentado à sua direita, com as minhas mãos sobre a dele. E eram 3, 4 horas da manhã, e papai aperta a minha mão, eu acordo, e eu olhei nos olhos do meu pai, eu senti tanta plenitude, tanta paz. E eu, desesperado naquele momento, disse assim para ele, pai, o senhor vai morrer, o que nós vamos fazer, né? E ele me disse assim, filho, pode ficar tranquilo que está tudo bem, você vai ser uma grande pessoa, a nossa família vai se orientar, você vai ajudar a mamãe a criar os irmãos, que realmente aconteceu, porque eu tinha mais 2 irmãos e uma irmã. Papai faleceu, eu trabalhava, estudava, ajudando a minha mãe. E nós praticamente criamos a família dessa forma. E naquele momento, a pessoa que deveria receber a minha compreensão era meu pai. Ele me compreendeu. Coisa incrível, né? Quer dizer, o doente era ele, fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente, eu não conseguia ver muitas coisas e eu era o doente. Então, ele me socorreu e me disse essas palavras. E olha, ao longo dos anos, volta e meia eu converso com a minha mãe e eu digo assim, aquilo que o papai disse se cumpriu. Né? E ele me deixou muito essa formação espiritual. Eu acho que a espiritualidade na vida do ser humano, ela transcende o ser humano. O ser humano, ele não é só matéria. Existe algo fabuloso que é a centelha divina. E todas as vezes que nós nos colocamos de acordo e submissos a essa centelha, nós nos tornamos imediatamente instrumentos dela. E eu tenho um compromisso como cientista, como médico, como pai, como marido, de esse compromisso de exatamente desenvolver esse papel como instrumento. Eu acho que você ser um instrumento aonde você está e gerando harmonia, gerando paz, gerando espiritualidade, sem dúvida eu tenho absoluta certeza que o Cristo está do meu lado dizendo assim, valeu, muito obrigado, porque você é um dos meus. E eu sou feliz por ser um dos discípulos de Jesus Cristo, um missionário de Cristo. Faço questão absoluta de dizer que estou um profeta do Senhor. No curso que nós estamos dando aí fora, eu percebi que alguns profissionais estavam com problemas violentíssimos de vida e nós criamos umas aulas todo final de semana de formação. E deixei
em aberto para quem não quisesse assistir essas aulas, que retornassem para suas casas, fossem embora. Todos marcaram passagem de avião para segunda-feira, porque no domingo nós fazemos as aulas de formação. E, de repente, nas aulas de formação, nós sabemos por que aquele profissional que estava fazendo tal cirurgia não estava indo bem naquele aspecto, porque ele tinha um problema que ninguém sabia e que ali foi resolvido. Enfim, eu acho que o lapidar-se, não só cientificamente, mas o lapidar-se como homem é importante. A lapidação, muitas vezes, é desagradável, é chata. Porque, Brancato, no meu lapidar-se você pode me dizer coisas que eu não quero ouvir. Mas eu preciso reconhecer uma coisa. O amigo diz para o outro não aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele deve ouvir e reconhecer. Eu acho que é por aí a minha retórica, o pensamento nesse sentido. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Eu sempre digo para o meu telespectador, esse programa é um programa muito curioso, não é verdade? Na primeira parte do programa de hoje, você disse o Brancato e a sua turma estão recebendo um cientista, maravilhoso cientista, um homem, fala em células troncas, a linguagem dele nós entendemos muito pouco. E deve ter ficado no coração das pessoas, ele disse, ele não precisa de Deus. Ele é cientista, cientista não precisa de Deus. Eu uma vez fui curado de uma das minhas doenças, eu as tive as mãos cheias, e o médico disse para mim, e eu disse para o médico, graças a Deus eu estou bem. Ele falou, graças a Deus não, você está bem graças a mim. Ele tinha certeza absoluta que ele tinha me curado. Ele tinha certeza absoluta que ele era Deus. E, infelizmente, uma grande parte dos cientistas também presta assim. Essa primeira parte do programa, você deve ter pensado que a gente tinha recebido um cientista. E percebeu agora, na segunda, na última parte do programa, que nós estamos recebendo aqui um cristão, um homem temente a Deus, um homem submisso a Deus, um homem que coloca acima da ciência a grande ciência, o homem que inventou a ciência, o ser que inventou a ciência. Deus não tem medo da ciência, ele é a própria ciência. Eu podia encerrar mostrando para vocês as coisas bonitas do programa, mas o que eu acho que ficou mais patente, mais bonito, nesse programa de hoje aqui, uma coisa muito simples. O que a gente quer na vida? Quer ser feliz. Não é isso que você quer? A gente ganha dinheiro para ser feliz, a gente trabalha para ser feliz, a gente casa para ser feliz, compra carro para ser feliz, a gente faz tudo para ser feliz. E a gente não sabe o que é felicidade. O que é felicidade? Ser rico, ter carro, ter saúde? Tem um monte de gente que não tem saúde e é feliz. Então, a felicidade, o Cristo disse que é paz. A felicidade é paz. Você pode estar doente, se tiver paz, você será feliz. Você pode não ter dinheiro, ter fome, se você tiver paz, você será feliz. E aqui, nesse programa, ficou muito mais do que provado que, para ser feliz, não é pela ciência que você vai ser feliz, mas pela paz. E a paz é a coisa que o Cristo nos dá de graça. Sem precisar estudar, sem precisar saber, sem precisar ser bom, dá porque Ele é o Pai. A felicidade está na paz, não está na ciência. Na ciência tem um monte de coisa boa, claro. Nós precisamos da ciência, mas precisamos muito mais de paz. Fizemos com o doutor José Vicente Contatore um programa de 50 minutos. Foram 3.000 segundos e cerca de 20 perguntas que ele respondeu como quis. Agora você conhece esse cientista que orgulha o Brasil, doutor José Vicente Contatore, e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo.